Conexão CBN. Marcelo Baratella, mentor de negócios, já está aqui com a gente hoje ao vivo para conversar com o ouvinte CBN. Bom dia, Marcelo. Olá, Fernanda, muito bom dia. Bom, vamos falar sobre um assunto hoje muito interessante que viralizou na semana passada nas redes sociais no mundo todo. Foi a imagem, eu vi isso, achei o máximo. Um CEO de uma empresa super famosa nos Estados Unidos, ele foi pego no telão de um show do Coldplay, abraçado com a diretora dele de RH, em uma situação mais íntima e constrangedora, né? O que ocasionou, inclusive, a intervenção na própria empresa, né? A sua intervenção na empresa. E isso, Baratella, olhando para uma situação como essa, o que a gente pode concluir que é reputação e confiança no mundo dos negócios e como é que isso pode ter um impacto destrutivo, né? Nossa, Fernanda, você vê, né? É constrangedor mesmo e impacta tudo. O que parecia um deslize pessoal dele virou um escândalo para a empresa toda e para o mundo, né? Olha onde chegou. Chegou nas casas de todos nós. Quando você ocupa uma posição de liderança numa empresa, olha a importância que é hoje no mundo digital. Você pode aparecer, eu falo que você pode aparecer no telão invisível do mercado. A quebra de confiança, mesmo fora do expediente, ela pode reverberar internamente, diretamente nos seus funcionários. E isso vai gerar o quê? Desconfiança do time, uma apreensão de fornecedor, fragiliza todo o posicionamento da empresa. Então, até uma dica que eu quero dar aqui para vocês é o seguinte: implemente urgentemente, de forma simples, tá? Uma política de conduta pessoal e digital para todo mundo. O que pode, o que não deve fazer. Porque às vezes a pessoa está numa rede social, ele trabalha numa empresa e ele comete uma gafe absurda na vida pessoal que vai sim impactar na vida pessoal. E isso protege os líderes, blinda a reputação da marca. Isso é o mais importante. Agora, falando então para o dono de um negócio, né? Como é que uma empresa hoje pode construir uma reputação sólida com seus clientes para garantir mais vendas e indicações no longo prazo? Olha só que importante, né? Já que a gente está falando de reputação e confiança, nada que para fazer negócios e vendas sem reputação não existe, sem confiança não existe. Então, eu digo que reputação não se compra, eu tenho que provar. Então, vai muito mais além de um discurso de vendas. As pessoas prometem muito. Então, vamos pensar antes, durante e depois de fazer a venda. Antes, eu tenho que documentar para o mercado o que eu entrego, né? O que eu realmente entrego, quais são os meus prazos. Expectativa alinhada com o outro lado. Não importa que você venda, deixa isso claro, porque isso facilita. E cria esse compromisso, essa transparência, isso já ajuda bastante. Agora, durante o processo que você fechou o negócio, tem que ter um processo de comunicação bem claro, né? Eu tenho que atualizar o cliente o tempo todo do que eu estou fazendo. Se precisar fazer relatório, então, melhor ainda. E dar feedback, gente. As pessoas querem isso. Saber o que está acontecendo, quando eu vou entregar, por que eu não vou fazer as coisas. E, obviamente, depois que fechou, identifique quem é o promotor do teu negócio, quem fala bem de você, quem fala mal de você também. E envie nas pesquisas de satisfação, entenda quem te dá uma nota 8, 9, 10 e pede indicação. E pergunta para ele por que ele compraria de você de novo. Essas perguntas às vezes a gente deixa de fazer. E eu falo que a venda não termina com a assinatura do contrato, ela só começa ali. Então, se você quer ser indicado, você tem que surpreender o cliente que já pagou de você. Agora falando para o colaborador, né, para o funcionário de uma empresa, como é que a confiança impacta a carreira de quem está dentro das empresas? Olha, muito importante, porque não adianta só eu proteger a empresa, eu como colaborador, se você é um colaborador de uma empresa agora, um funcionário, presta atenção em coisas simples que eu vou te falar. Primeiro, confiança leva à promoção das pessoas, não só à empregabilidade. A promoção, as pessoas te promovem lá dentro. E o perfil, gente, mais valorizado internamente hoje nas empresas, tem 3 pilares que eu queria que vocês anotassem. O primeiro você tem que ser uma pessoa que entrega as coisas de forma confiável. Olha só que deveria ser óbvio isso, né? Mas não é. Então, uma pessoa que comunica os prazos de verdade para as pessoas que você trabalha. Avisa se vai ter algum desvio de rota. Revisita o compromisso, ou seja, não deu certo, eu vou revisitar, eu vou fazer ele de novo, mas eu vou te avisar. Isso não tem nenhum problema. Segunda coisa é ter transparência. Assuma que você errou, explica por que você errou, explica o problema.
Sugere soluções. As pessoas não querem te contratar para você falar de problema, elas querem que você ajude a resolver. Avisar rápido, resolver logo, isso constrói uma reputação e gera maturidade tua dentro da empresa. As pessoas vão falar só bem de você com relação a isso. E terceiro, proteja a marca da empresa que você trabalha. Né? O que significa, represente bem os valores do dono, os valores da empresa, a cultura da empresa, se pareça com ela. Mesmo em reuniões difíceis, isso ganha visibilidade para as pessoas. Então são dicas maravilhosas. Entregue confiança, seja transparente e proteja a marca da empresa que você trabalha. Você sempre traz aqui pra gente, Marcelo, dicas de livros, séries, filmes, com relação com o que você traz, com o tema que você traz, né? Nesse caso, tem alguma indicação que aprofunde esse tema de reputação e confiança nos negócios? Eu gosto sempre de indicar livros ou séries ou algo que as pessoas... porque isso gera conexão com as coisas que a gente fala, né? E aí você, às vezes, faz isso de uma forma gostosa. Eu vou indicar um livro e 2 séries, tá? Um livro sobre confiança, o melhor que eu acho, chama-se A Velocidade da Confiança. A Velocidade da Confiança. Quem escreveu é Stephen Covey, tá? Stephen Covey. Mas se você colocar a Velocidade da Confiança na internet, você vai achar. Ele mostra como é que as empresas e as pessoas aceleram os resultados quando tem confiança real nas relações. E 2 séries legais da Netflix, eu vou colocar aqui. Uma chama Inventando Ana. Inventing Ana em inglês. Mostra o poder e o risco de construir percepção e manipular a reputação, no caso aqui, pública. Vocês vão ver lá, é bem legal. E um outro que chama O Legado Rotten, e o outro chama O Legado Rotten, que é Rotten, tá? Ele aborda a crise de reputação em famílias. Aqui no caso é corrupção e quebra de confiança no legado da empresa. Tá? Esses títulos são super legais para melhorar a reputação e a fragilidade das pessoas, construindo aí autenticidade aí. Porque às vezes a gente destrói promessas vazias e lá vocês vão enxergar bem e vão falar, puxa vida, isso é importante para minha vida pessoal também. Baratella, dá para deixar alguma dica prática de como uma empresa pode cuidar aí da reputação e da confiança dos seus relacionamentos com clientes, fornecedores, colaboradores? Olha, dá sim, dá pra gente... Poderia ficar horas aqui falando de dicas. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou dar um checklist bem prático, bem simplesinho, porque é assim que eu gosto, eu acho que o simples funciona. Primeiro, vamos lá. Estilo bastidor de empresa séria, tá? Antes da venda, promete o que você vai entregar. Coisa óbvia. E conta também o que você não pode entregar. Olha que importante isso. E mostra um monte de cases reais que se pareçam com as empresas que você está vendendo. Não é só PowerPoint bonitinho, é uma coisa bem clara aí, que é conexão. Segundo, durante a relação que você vai ter com o cliente, faz alinhamentos frequentes, mesmo ele não pedindo. Porque uma comunicação boa não destrói confianças. O contrário, sim, tá? E trate todos os erros com verdade e com velocidade, porque as pessoas começam a desconfiar de você. E depois que você fechou o negócio, não some. Siga-se presente, com um valor. Pede feedback sincero, corrige, melhora, evolua. Isso vai te trazer para um outro patamar. Eram essas dicas que eu queria deixar aqui para vocês. Marcelo Baratella, mentor de negócios, participando com a gente ao vivo hoje aqui do Conexão CBN. Obrigada, Marcelo. Boa semana. Obrigado, Fernanda. Uma boa semana a todos.